Muito bem, meus caros padawans. O próximo passo, a gente tem que colocar aqui o status correto para quando não for encontrado, né, que é o status 404. Como que nós vamos fazer isso? Bom, o não encontrado, em matéria de rota, a gente está aqui, né? Quando a rota não foi encontrada, ele cai aqui no não encontrado. E eu estou alterando aqui o resp bar para não encontrado. Mas eu poderia ter aqui um status, né? 404, por exemplo. Se eu fizer isso do jeito que está aqui, vai funcionar? Não, por alguns motivos. Mas vamos mostrar aqui. Ó. Recompile. E vamos colocar aqui, ó, só bords. Essa rota não existe. Aí deu uma zebra mesmo, né? Ó, status not found. Olha lá, status not found. O que ele deu esse erro? Quando nós falamos sobre o map lá atrás, e sobre essa forma de atualizar o mapa, nós vimos que status, ó, nós vimos que para uma atualização de uma informação no map, ela tem que existir previamente. Então aqui, ó, nós teremos que incluir aqui o status, iniciar como 200, ou seja, se não for alterado é 200. De novo, compile, bots, agora foi. Agora ele não deu erro, mas deu certo? Não, porque o 200 continua aqui, né? Por que ele continua aqui? Porque quando a gente manda formatar aqui, ele está fixo. Então, a gente tem que interpolar o status aqui. Conv ponto status. Devidamente interpolado. Compile. Opa, agora nós temos um status 404 aqui. Ok? Ainda não, né? Porque 404 não é ok. Certo? 404 é not found. Então eu teria que traduzir o status aqui. Esse status aqui não pode ser ok fixo. Ok, então vamos introduzir uma nova função aqui, magicamente, onde eu vou criar um map com os status, ó, isso é um map. 200 é ok. Veja que aqui eu estou usando números diretamente, sem serem átomos, só números. 200, ok, 201, created, 401, são os status, alguns status comuns, né, de mensagens HTTP. O que eu vou retornar aqui? O reason, né, aquela palavrinha que aparece ali no status, né, a descrição do status, isso aqui é o reason, é a razão do status. Então eu estou retornando aqui um status reason. Eu pego, faço um map e retorno do map a descrição correspondente ao code, né? Se esse map fosse feito por átomos, né, e eu tivesse ele sendo definido aqui, poderia definir assim, ó, reasons igual a esse map, e aí eu poderia fazer assim, map ponto e o código que eu quero. Mas eu tenho dois problemas, o código está sendo passado aqui, então eu não tenho o 200 direto aqui. É o primeiro problema. O segundo problema é que números assim eu não consigo pegar direto, né? Porque não são átomos. Se fossem átomos, ainda assim não daria para pegar porque ele está numa string aqui. Então não teria jeito de usar o nosso padrão objeto JSON, né, para fazer isso. Então o que a gente faz? A gente faz assim, map e coloca entre colchetes, que nós já vimos também no vídeo lá atrás, nas explicações sobre map, sobre data types, né, que a gente pode extrair o dado dessa forma. E aí eu coloco o code aqui. Isso aqui vai me retornar o valor relacionado à chave do código que está aqui. Para simplificar, dessa forma aqui. Pronto. Aqui ele está reclamando porque ele não está sendo usado e a gente vai usar ele aqui, né? No lugar do ok, nós vamos interpolar do status reason do conv.status.
Tá aí. Feito isso, compile. Olha lá, 404 not found. Certo? Muito bem. Então até aqui tranquilo. Mas e se eu fizer a rota que existe, books, ok, books barra 1, melhor, no nosso caso aqui, books, 1, ok, books, 5, não encontrado, mas aqui está com 200 ok ainda. E aí? O que aconteceu? O que aconteceu é que na nossa rota nós colocamos, mas no nosso item não encontrado aqui nós não colocamos. E aí isso aqui cria um pequeno probleminha, né? Porque quando eu faço pela rota e ele cai aqui na última rota, o nosso conv aqui ó, já sabe que é não encontrado e sapeca 404 aqui. No caso das rotas com itens, eu estou pegando aqui o getResp_item, né? E ele pega um por um aqui e no putResp aqui, ó, ele simplesmente coloca o resp aqui, sem verificar status. E ele nem teria como verificar status aqui, né? Aqui ele teria que verificar se o resp é não encontrado para colocar o status, tal. Ruim. Como é que a gente corrige isso aí? Vamos ver, já. Muito bem, cara Padawan. Então, o nosso check item name aqui, ó, nós verificamos aqui o não encontrado. Se ele chegar com new, ele é não encontrado. Se ele chegar com book name qualquer aqui, ó, ainda está como o check item name está como book name, né? E ele simplesmente mantém. Nós vamos inverter um pouquinho essa história aqui, ó. Ao invés de chamar o check item name aqui, nós vamos deixar ele colocar o putResp. Por quê? Ele vai colocar o putResp, preencher a resposta, e essa resposta pode ou não ser new. E ele vai ficar aqui com a resposta errada, vamos dizer assim, né? E aí a gente faz o contrário. A gente checa o item name depois de colocar na resposta. Por quê? Porque aí a gente faz assim, ó. Aqui no check item name, a gente recebe o conv, vou colocar assim, ó, conv, e retorna o conv, se for tudo certo. E faz o filtro aqui. Como assim? Assim, ó. Então ficamos assim, ó. O check item name recebe o conv filtrando pelo resp bar e new. Se ele cair aqui, então o meu conv vai se tornar um resp bar não encontrado e o status 400. Caso não, ele vai entrar aqui no check item name normal, retorna o próprio conv e está tudo certo. Ok? Vamos testar para ver? Está tudo certo. Get resp item está sendo chamado aqui do board games, do games e do books e fazendo essa treta toda aí. Vamos para o teste. Books 5, não encontrado, 404. Books 1, o homem calculava, mal botão. Games 4, não encontrado, 404, not found. Pronto, agora o nosso servidorzinho, teoricamente, estaria funcionando da forma correta. Quando encontra 200, quando não encontra é 404. Certinho? Vale um like aí? Sapeca um like para nós aí, né? E aquelas outras coisas todas aí. Dá uma olhadinha na descrição. E nós vamos voltar no próximo vídeo com algumas considerações ainda dentro desse código, mas com algumas informações novas, vamos dizer assim, né? Sobre o que nós fizemos nesse código aí. Algumas observações interessantes. Te aguardo.